a sua santa palavra. Amém. Meu Deus. Meus irmãos, com muito prazer, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Convidá-los, irmãos, para abrirmos nossas Bíblias no Santo Evangelho do Senhor, conforme escreveu Lucas no capítulo de número 13. É uma felicidade para nós, irmãos, podemos mais uma vez estarmos reunidos na casa do Senhor, nesse trabalho da Uncadecre. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Juvanir de Oliveira, todos os demais pastores, obreiros, companheiros que fazem parte da nossa equipe. Louvar a Deus pela tua vida, que deixou o seu lar, deixou os afazeres, rompeu todos os obstáculos para estar na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, adorar o seu nome, receber a tua bênção. E eu creio que esta noite Deus já tem reservado a bênção para entregar a você. Se você ainda não a recebeu, vá recebendo ela, porque Deus preparou para você. O motivo, o fato de você estar nesta noite é porque Deus te trouxe a este lugar e aqui já estava te esperando para te presentear, te coroar com a sua bênção, te levar agraciado para a sua casa, louvando, bendizendo e adorando o seu nome. Eu quero fazer a leitura desse texto bíblico de Lucas 13, a partir do versículo 10, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos, trata-se de uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada de todos nós que temos acesso à Bíblia Sagrada. Essa história narra o momento que Jesus foi a uma das sinagogas e ele estava ministrando a palavra de Deus. Era o dia do sábado, e enquanto Jesus ministrava ali, irmãos, se achegou uma mulher que já por 18 anos estava sofrendo com um problema na sua coluna, devido à possessão maligna de um espírito de enfermidade que apossou-se daquela mulher e trouxe sobre ela uma enfermidade. Aquela mulher, irmãos, andava curvada, a Bíblia nos diz, não podia endireitar-se, não podia olhar para cima, mas ela foi à sinagoga, irmãos, estava ali no dia do culto, e enquanto Jesus estava falando, ministrando a palavra, o Senhor parou e chamou aquela mulher e pediu que ela viesse à frente. E aquela mulher, naquele momento, com todas as suas dificuldades de locomoção, veio em direção aonde estava Jesus, e Jesus olhou para aquela mulher, e o Senhor falou duas coisas. A primeira coisa que ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E em ato contínuo, Jesus tocou aquela mulher, e na mesma hora a mulher endireitou-se e começou a fazer aquilo que deveria fazer mesmo, que era glorificar, exaltar, bendizer o nome de Jesus que havia lhe curado. Mas, irmãos, observem que dentro da igreja existem dois grupos de pessoas. Lá no mundo, na tua família, onde você mora, existem dois grupos de pessoas: alguém que está torcendo pelo teu bem, alguém que está torcendo pela tua felicidade, alguém que está torcendo pela tua alma para ser vencedora, mas alguém que tem prazer na tua derrota, alguém que tem prazer em ver você escravizado, alguém que tem prazer em ver você na pior. Mas eu quero dizer uma coisa: no final dessa palavra nós já lemos, os inimigos daquela mulher ficaram envergonhados, e os teus inimigos não será diferente, ficarão também envergonhados, porque Jesus vai garantir a tua vitória nesta noite. E então, irmãos, o príncipe da sinagoga tomou
uma palavra e disse: olha, 6 dias háteis, domingo a sexta, em que a mistério trabalhar, e nesse nós podemos vir à igreja, e nesse nós podemos receber, mas o sábado não. O sábado é um dia que nós escolhemos para vir para a igreja, oferecer o nosso culto, lermos a palavra, mas ninguém pode receber nada. E Jesus se admirou, olhou para ele e disse: você é hipócrita mesmo. Você sabe que também no sábado você não pode levar o teu boi para comer, nem o teu jumento, e você saiu cedo carregando seu boizinho, seu jumentinho, e levou ele para comer. Agora esta filha de Abraão, que há 18 anos, Satanás, estava mantendo presa, não pode soltar no dia de sábado. Irmãos, naquela hora os adversários abaixaram a cabeça e o povo glorificou o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que a vida dessa mulher se compara com a vida de muitas pessoas. Essa história nos ensina, nos inspira a imaginarmos muitas coisas. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia nos deixa entender aqui: Jesus disse, ele não mencionou o seu nome, ele mencionou o seu problema, ele mencionou por quantos anos aquela mulher estava escravizada. Eram 18 anos debaixo daquela escravidão. Ele mencionou onde estava alojada a enfermidade, ele não mencionou o motivo pelo qual aquela enfermidade apossou-se do corpo daquela mulher. Mas Jesus não mencionou o nome dela, mas ele disse que ela era uma mulher. Ele não disse que ela era uma criança, ele não disse que ela era uma jovem, ele não disse que ela era uma senhora idosa, ele disse que era uma mulher. E se ela era uma mulher, irmãos, ela devia ter pelo menos 35 anos de idade. Esta era, irmãos, uma faixa etária de uma pessoa que poderia ser chamada de mulher. Se ela tivesse, vamos considerar assim, 35 anos de idade, e estava enferma já há 18 anos, os 17 primeiros anos da vida daquela mulher, ela viveu como uma pessoa normal, viveu com saúde, foi uma criança normal que cresceu correndo, brincando, uma adolescente normal, mas a sua juventude aos 17 anos, então, irmãos, ela abre uma brecha e o inimigo consegue colocar sobre o corpo dela uma enfermidade. Falando um pouco de enfermidade, irmãos, eu sei que os irmãos que estão aqui são usados na mão de Deus para curarem os enfermos. Este é um dom que Deus deu aos homens de Deus que cooperam nesse trabalho. Este é o objetivo primordial desse trabalho: cura divina e salvação de almas. Mas existem alguns tipos de enfermidades, e eu quero destacar pelo menos 3. Uma enfermidade que nós chamamos de enfermidade hereditária, é aquela que você herda da tua família. Algumas pessoas que têm problema de rim na família, outro herda pedra nos rins e outros problemas mais. Uma outra enfermidade chamada enfermidade degenerativa, é aquela que muitas das vezes acontece pela falta do cuidado, da higiene pessoal, ou de algum tipo de problema. Alguém que bate veneno no pasto e não se protege com máscara, tem uma forte tendência de ter problema nos pulmões, problemas internos. É uma enfermidade chamada enfermidade degenerativa. Mas uma outra classe de enfermidade que existe e é difícil ser diagnosticada, e médico não pode curar, e remédio faixa preta não cura. Quem cura é Jesus, através dos homens que ele escolheu para ministrar a bênção. Esta enfermidade, ela é produzida por um espírito que produz enfermidade. Agora, como saber se é uma enfermidade desta maneira? A pessoa cai enfermo, está com dor do seu estômago, e ele vai no clínico geral, e o clínico examina e diz: olha, parece que é alguma coisa no seu estômago, eu vou te encaminhar para o especialista. E ele vai no especialista que trata daquele caso, e ele examina, ele diz: tudo parece que é um problema no estômago, tudo indica que é uma úlcera, mas nós não estamos descobrindo a enfermidade. Daí ele vai em outro médico, não descobre a enfermidade. Ele vai para Mineiros, não descobre a enfermidade. Vai para São Paulo, Rio de Janeiro, não descobre a enfermidade. Por que não descobre? Porque somente um homem que tem o discernimento do Espírito do Senhor pode entender, irmãos, que aquele é um demônio que tomou posse daquela vida e que lá está escravidando. Quantas pessoas são lunáticas, quantas pessoas têm problemas desta ordem. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão: esse problema é causado por uma brecha que alguém abre para o inimigo. Considerando que esta moça de 17 anos não fosse crente, então, irmãos, ela não tinha proteção divina. Alguém fez um trabalho de macumbaria, alguém fez um trabalho de feitiçaria, alguém fez alguma coisa para aquela menina, e de repente, irmãos, de uma hora para outra, ela sente dores na coluna, começa a ficar curvada, e ela então, irmãos, agora começa a ficar enferma. Mas vamos considerar, falando para você nesta noite, que já foi crente um dia, que já se batizou nas águas, que já tomou santa ceia, mas desviou da igreja, e Jesus te trouxe aqui para ouvir a verdade dele nesta noite. Vamos considerar que esta moça fosse crente, ela cresceu na igreja, cantou no conjunto da criança,
criança, cantou no conjunto dos adolescentes, cantava no conjunto de jovens, mas ela começou a dar uma olhadinha para o mundo, e interessou-se pelo mundo, e interessou-se pelo que o mundo oferece para as pessoas, iludindo a sua mente, e ela então resolveu desviar da igreja. E alguém, quem sabe, perguntou para ela: por que você vai desviar, minha filha? Fica crente. Não, eu quero ir para o baile. Não, eu quero dançar. Não, eu quero dar uma namorada. Não, eu quero curtir a minha vida. A exemplo de uma história de uma moça que eu ouvi, que desviou da igreja na sua adolescência, começou a ir para as festinhas, arrumou uns coleguinhas, e um dia os coleguinhas pararam de carro na porta da casa dela para levar ela para a festa. E quando ela estava saindo, a mãe dela saiu e disse: não vá, minha filha. Quando você vai, a mamãe não dorme, fica aí chorando no pé da cama, pedindo para Deus te guardar. Enquanto você não chega em casa, a mamãe não dorme. E os coleguinhas já começaram a rir. Ela é filha de crente, é irmã. Quem sabe já estava esperando estar no carro para dizer: Pai do Senhor, irmã, vamos para a festa. Mas ela olhou para a mãe dela, olhou para os coleguinhas e disse: mãe, eu sou jovem, eu preciso aproveitar a minha vida. E a mãe dela estendeu a mão para ela e disse: então vá com Deus, minha filha. E aí ela olhou para os coleguinhas estavam rindo. Ela falou: mãe, só se Deus for no porta-mala, porque o carro já está lotado. Entraram no carro, saíram cantando pneu, atravessaram o primeiro semáforo, no segundo bateram de frente com outro carro e morreram todos na mesma hora. Os bombeiros estão ali, irmão, serrando a ferragem, tirando um pedaço de corpo. E eles acharam interessante que a única coisa que não amassou era o porta-mala. E quando abriu, lá estava uma cartela de ovo, e não quebrou nenhum ovo. Por quê? Porque aonde Deus está, Deus protege. Mas se Deus não está, a brecha está aberta, o inimigo tem vaga, o inimigo tem lugar. Mas Deus sabe trabalhar, irmãos. E Deus responde orações, companheiros. Eu sei que de nós muitos estamos aqui porque tinha alguém por trás de nós orando, e Deus foi lá nos arrancar. Ela desviou da igreja, 17 anos. Aí Deus olhou para ela e falou: minha filha, você quer ir para o baile, não é? É. Você quer dançar, não é? É. Mas a sua mãe quer você na igreja. E eu não suporto ver tua mãe chorando nos meus pés. Sabia que a tua mãe está orando por você? Sabia que você está desta maneira, mas tem alguém chorando pela tua vida? E o Senhor falou: então você não quer ir para o mundo? O inimigo achou uma brecha e botou a enfermidade na coluna, e a moça ficou curvada. Aí eu imagino que Jesus olhou para ela e disse: vai para o baile agora. Ah, mas dessa maneira não dá para dançar. Não, vai para o baile. Você não queria ir para o baile? Meu Deus do céu! Vai namorar agora! Mas ninguém quer namorar comigo. O mundo é ilusório, irmão. O mundo é cruel. O mundo é mau. O mundo acaba com as pessoas. Mas tem uma coisa: Jesus está de braço aberto dizendo: vinde a mim. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. E quando a mocinha viu que não servia mais para o mundo, aí voltou para a igreja. Crente. Não faltava culto. Mas agora tinha que esperar o tempo de Deus ter misericórdia dela. E passa-se um ano, 2, 3, 10, 15. Já era o 18º ano. 18 anos vindo para a igreja. Chegava a Corcunda e: Pai do Senhor, irmã Corcunda, tá bom? Estou bem, Pai do Senhor. E aí, irmã, continua confiando. Eu estou esperando em Deus. Eu sei que eu estou dessa maneira porque eu fui buscar, mas eu creio que a misericórdia de Deus vai apagar o meu pecado, vai me dar uma outra chance e vai levantar a minha coluna. E aquele dia era sábado. Era um dia que ela ia para a igreja sem esperar nada, porque no sábado não podia operar, no sábado não podia ter milagre. E ela foi para a igreja sem imaginar que aquele era o dia que Deus havia marcado no calendário dele. Aquela era a hora que Deus havia reservado para tocar na vida daquela mulher, levantar a cabeça dela e fazê-la glorificar o nome dele. E ela veio para a igreja. Eu
imagino que ela chegou depois de Jesus. Jesus chegou primeiro, porque as mulheres ficavam num cantinho, assim, num quarto à parte na sinagoga. O púlpito era no meio e os irmãos sentavam ao redor. Ela entrou, quem sabe, cumprimentou os irmãos, foi para o quartinho dela. E ela não sabendo de nada, mas Jesus dizendo: é hoje. De hoje não passa. Hoje chegou a data. E por que será que chegou a data logo naquele dia? Porque entre os atributos de Deus há algo chamado onisciência. Deus olhou para o coração daquela mulher e Ele viu claramente naquele dia que se ela tivesse uma outra oportunidade, se ela pudesse voltar um tempo atrás, alguém dissesse vamos para o mundo, ela dizia eu não, eu vou é para o céu. Deus viu que ela alcançou o verdadeiro arrependimento. Eu me lembro da história da minha mãe. Nós de família bem, minha mãe de família pobre, mas casou com meu pai tinha boas condições financeiras. Naquela época ele tinha um Fuscão zero do ano, andava na pompa, a gente andava sempre de Fuscão zerado. E minha mãe, por ser riquinha, a família dela pobre, minha mãe gostava de pisar na minha avó. Minha avó aquela crente fiel, irmão, crente de joelho calejado. Mas a minha mãe desviou da igreja, casou com alguém em boa situação. Chegava na casa da mãe dela e ia dizer: vocês não são crentes, mas estão na prova. Eu que desviei, estou na benção, só um Fuscão aí, zerado. E Deus olhou para ela e disse: fica tranquila, minha filha, teu dia vai chegar. Uma vez ela reconciliou com Jesus, não aguentou ficar firme, era muito vaidosa, gostava de fumar. E um dia, irmãos, ela se separou do meu pai. E aí nós ficamos morando com ela um tempo. Depois fomos morar com meu pai. E ela falou assim: olha, eu vou para Brasília, eu vou trabalhar lá em Brasília. Foi para Brasília, irmão. Chegou lá, foi morar com uma amiga dela. E quando chegou lá, deu crise de rins dela de novo. Ela já tinha operado, já tinha tirado pedra. E ela falou para a amiga dela: olha, eu vou para o hospital, vou fazer uns exames, mas eu estou de volta. Quando chegou a tarde, minha mãe não voltou. Aí a amiga dela ligou no hospital e disse: olha, essa mulher entrou aqui mal dos rins, eles queriam operar na mesma hora, ela não suportou, deu derrame e parada cardíaca, a mulher morreu, está aí no gavetão, esperando um parente ou vai ser doado para a Universidade de Brasília para estudar os órgãos. Aquela mulher foi no hospital, viu que era minha mãe, queria tirar a minha mãe dali, disseram: ó, só pode tirar um parente. Minha avó morava aqui em Torixoréu, aqui em Baliza, no Goiás. Ligaram para minha avó pegou o ônibus e foi para Brasília. Quando chegou lá, o médico queria dar um atestado de óbito, minha avó dizia: eu não aceito. Mas a mulher está aí congelada, não sei como é que fica no gavetão, se é gelada, congelada, tá aí. Eu não aceito. Mas por que a senhora vem de tão longe e não aceita? Eu não aceito porque eu não coloquei filho no mundo para ir para o inferno. Minha filha está desviada, ainda que Jesus torne ela voltar e depois leve de novo, mas desviada eu não aceito. Nós éramos muito pequenos, nós éramos muitos novos, porque pequenos nós somos até hoje. E a gente não lembra bem, mas só sei que com muita luta minha mãe conseguiu entrar em coma. Ficou uns 30 dias em coma e minha avó saía de igreja em igreja em Brasília, pedindo oração: olha, minha filha está na situação, ela está desviada e eu não criei minha filha para ir para o inferno, eu quero que Jesus traga ela e salve ela de novo. Com 30 dias, irmãos, minha mãe estava ali em coma, minha avó chorando sobre ela, orando, minha mãe voltou com problema de amnésia, só conheceu os filhos, tinha que caminhar com alguém e alguém tinha que estar do lado, porque de repente dava um branco e ela caía. Aí foi morar com a minha avó, ficou crente. E aí quando era na hora de ir para a igreja, quem levava ela? O Fuscão? Não. Meu tio pegava um carrinho de mão e eu cheguei a ver, botava minha mãe em cima do carrinho de mão e ia levando a minha mãe para a igreja cantando o hino: quão bondoso amigo é Cristo. Levava no carrinho de mão para a igreja. Mas a minha mãe foi ficando crente, foi ficando abençoada. Jesus foi curando ela. Hoje ela é 97% normal. A única coisa que ela ainda não faz é passar roupa, mas ela é normal. Mas irmãos, eu tive a curiosidade um dia. Alguns irmãos conhecem a minha mãe, irmã divina. Eu tive a curiosidade um dia e falei: mãe, a senhora não quer dar uma desviadinha não? Ela falou: eu sei aonde eu passei, da onde Deus me tirou. E agora, irmãos, Jesus olhou para aquela mulher. Deus, aleluia. E ele viu que ela estava arrependida. Por que eu fui deixar Jesus pelo mundo? Porque eu fui me entregar na situação que eu estou. Mas Jesus viu que se ele desse uma segunda chance para aquela mulher,
ela iria valorizar aquela chance, abraçar com ela, e jamais ela ia afastar-se de Jesus e o lucro. Jesus ensinando, falou: cadê aquela mulher corcunda que entrou aí? Ela está ali no quartinho das irmãs. Chama essa moça para mim aí, chama essa mulher aí. E agora, irmãos, acontece o que sempre acontece na igreja. Jesus vem, Jesus fala, Jesus quer operar. Mas, irmãos, quando se convida alguém para vir à frente, aí alguém diz: acho que eu não vou hoje não. Eu não vou lá porque hoje é sábado, sábado não tem cura mesmo, ninguém pode curar. Eu já fui tantas vezes lá na frente. Mas e se hoje for a noite que Deus marcou no calendário dele para mudar a tua vida? A mulher botou a mãozinha na coluna e começou a ir para frente. E se tem uma coisa que quebra coração de pessoas, é quando Deus revela a vida dele, principalmente pela palavra. A mulher chegou para frente. Jesus falou para ela: dá uma olhadinha para mim aqui, minha filha. Ela olhou. Seu nome é fulana de tal, certo? Certo. O senhor me conhece? Não, não te conheço não. Só desde o dia que você nasceu até agora. Você nasceu na igreja, sua mãe é crente, sua mãe orou muito por você, mas você começou a crescer e abrir uma brechinha na tua mente para o diabo. E você começou a olhar para o mundo e sentir o desejo de ir para o mundo, não foi? Foi. Quando você desviou, você se lembra o que você falou? Não, eu quero ir para o baile, não, eu quero dançar. Não quero ser igual minhas coleguinhas. Se lembra? Lembro. Você se lembra que lá no mundo o que aconteceu com você? O diabo se apossou na tua vida. Quem contou para o senhor? Não. Quem contou para mim? Não, eu sei a tua história. E você não ficou no mundo porque você não serve mais para o mundo, certo? Certo. E você voltou para a igreja esperando a minha misericórdia, certo? Certo, Senhor. Mas eu quero dizer para você que hoje eu olhei para o teu coração e eu vi que eu posso dar uma oportunidade, porque você não vai desprezar ela. Hoje eu vou dar uma outra chance para você. E ele falou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E o demônio. Mas, irmãos, existem dois tipos de cura: uma instantânea e uma progressiva. A instantânea Deus levanta na hora. A progressiva Deus vai levantando aos poucos para ver o que está dentro do coração da pessoa. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e um diácono da igreja ligou para mim e falou assim: pastor, vamos orar por um jovem que está lá no hospital Albert Einstein. Ele está com câncer, está terminal. Vamos lá. Cheguei lá, estava aquele rapaz magrelo, sem pelo no corpo. Chegamos e falei: como é que é o teu nome? Ele falou: Léo. Eu falei: Léo, o que você veio fazer nos Estados Unidos? Eu vim trabalhar. E aí? Fiquei doente. E estou trocando sangue, filtrando sangue, estou com câncer no sangue, os médicos já me desenganaram, estou aí. Falei: Léo, você crê em Jesus? Ele falou: creio. Você crê que se orar por você, Jesus vai te curar desse câncer? Ele falou: eu creio. Eu falei: mas antes do câncer, vamos tratar primeiro da doença da tua alma. Não adianta nada você ser curado e ir para o inferno. E também não tem valor nenhum se você morrer estando preparado. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ele falou: eu quero. Orei por ele. Falei: agora eu vou orar para Jesus se curar do câncer. E existem duas curas, uma instantânea e uma progressiva. Jesus pode te curar agora, mas pode te curar aos poucos. Se Jesus te curar, Léo, você promete que você vai servir a Ele? Ele falou: prometo. Oramos por ele, fomos embora. Passou uma quinta-feira, na outra quinta-feira o mesmo diácono me ligou e disse: pastor, o Léo quer vir na igreja, mas ele perguntou se ele pode vir de touca, porque ele está sem pelo. Eu falei: irmão, pode vir de touca, de bermuda, não tem problema, vem para o culto. E aí ele mandou um bilhetinho pedindo uma palavra. Demos a palavra para ele e falou: olha, hoje eu fui para o hospital para tirar o meu sangue, a amostra, fazer as filtragens, fazer os transplantes que estão fazendo, as transfusões. E quando tiraram a amostra, aquele médico chamou outro médico, aquele chamou outro. De repente encheu a sala de médico, faz daqui, faz ali. Disseram: Léo, não sabemos o que aconteceu, mas o seu sangue foi todo trocado. Você está com sangue de uma criança. Eu fiquei tão feliz, irmão, que eu falei: quantos irmãos creem que se nós olharmos, Jesus vai devolver todos os pelos para o corpo do Léo agora? Amém, oramos. Daí um mês eu fui transferido para uma outra igreja lá em Long Branch. E aí um dia eu voltei lá em Filadélfia,
Eu vi um rapaz cabeludão da sobrancelha grossa lá atrás, perguntei pro pastor Dalton: pastor Dalton, quem é aquele rapaz? Isso aí é o Léo, pastor. Jesus curou ele, tá trabalhando, tá forte, animado. Daí uns dias voltei pro Brasil, um dia uma irmã chamada Leide me ligou. E eu falei: Leide, e o Léo? Ela falou: ô pastor, o Léo só foi Jesus curar ele voltou pro mundo. Voltou pra farra, a enfermidade voltou e ele já tá no hospital pra morrer. Daí uns dias falei com aquela irmã de novo: e o Léo? O Léo morreu sem salvação. Meu Deus. Por quê? Porque Deus deu uma oportunidade para ele. Mas ele queria a bênção, mas não queria o dono da bênção. É verdade. E hoje não é diferente. Eu sei que muitos aqui já tiveram uma oportunidade, mas Deus quer dar uma outra oportunidade para você hoje. Glória a Deus. E se você valorizá-la, Deus fará a obra completa na tua vida. Jesus expulsou o demônio, mas ele poderia deixar aquela mulher voltando aos poucos, fazer fisioterapia, desentrevando aos poucos, porque 18 anos entreva tudo. Mas Jesus colocou a mão sobre ela e na mesma hora desentrevou tudo. É verdade. Eu estou sentindo um cheiro, irmão, de operação de Deus. Eu creio que se alguém chegou aqui entrevado, vai desentrevar tudo, irmão. Problema na justiça, problema conjugal, porta fechada, falta de emprego hoje. Oh, aleluia. Eu quero convidá-los para estarmos em pé. Glória a Deus. Mas tudo começa pela alma. Jesus não iria curar aquela mulher se ela não voltasse para a igreja. Glória a Deus. Ela voltou, Jesus achou ela lá dentro e ela era crente, porque Jesus disse: ela é filha de Abraão. Isso é uma expressão que diz crente. Aleluia. Mas Jesus chamou aquela mulher e ela não pensou duas vezes, ela veio na mesma hora. E nesse momento eu quero convidar você para aceitar a Jesus ou reconciliar com a igreja. E se você vier depressa, a misericórdia vai te alcançar depressa. Onde está a primeira pessoa? Onde está a segunda, a terceira? Eu creio que virão rápido. Você que ainda não é crente ou está afastado da igreja, eu estou te convidando. Está vindo a primeira pessoa, está a segunda, venha já a terceira, a quarta, a quinta. Venha trazendo depressa, porque hoje a misericórdia de Deus vai alcançar a tua vida. Está aqui a segunda, onde está a terceira pessoa? Estou te esperando, venha depressa. Está vindo a terceira, onde está a quarta? Corra, porque nesse momento Jesus quer deferir uma palavra de libertação sobre a tua vida. Você que está do lado dessa pessoa, convide-a para vir à frente e aceitar a Jesus. Venha depressa, nosso horário já manda nos parar. Venha depressa aceitar a Jesus.